Espero que estejam todos muito bem. Hoje a gente vai falar de uma coisinha que incomoda muito, acho que, 90% das pessoas, que é o seguinte, o quanto a gente não acredita no nosso potencial, né? E uma coisa que ajuda muito a gente perceber tudo que eu já alcancei, tudo que eu já conquistei, perceber que eu posso alcançar o meu próximo sonho, o meu próximo objetivo, é olhar para trás e ver o que eu já conquistei. Então eu vou dar uma dica que, se vocês puderem fazer em casa, pega um caderno, escreve, isso ajuda muito a gente a ter essa percepção. Então eu tenho, por exemplo, minha linha da vida. Eu nasci em 82, se eu coloco até hoje, por exemplo. O que eu queria fazer? Para pensar a cada ano. Não era consciente, mas eu queria aprender a andar, aprender a falar, eu queria falar espanhol, eu queria falar inglês. Vamos voltar. Quando eu era pequena, eu queria andar de bicicleta. Eu queria andar de patins. Eu queria fazer faculdade de veterinária. Eu queria ter um carro. Eu queria ter uma casa. Vamos pensando ano por ano da nossa vida. Eu queria ter um cachorro. Eu queria aprender a dançar, eu queria aprender a tocar violino, eu queria aprender a tirar foto, eu queria viajar para a Espanha, eu queria viajar para a Tailândia, eu queria ficar hospedada num hotel com uma banheira ao ar livre, eu queria um monte de coisas. Então a gente pode ter uma lista com todas as coisas que eu queria. E aí você vem do lado e você vai ticando o que dessa lista que você queria você já fez. Puxa, eu aprendi a andar, eu aprendi a falar espanhol. Foi difícil pra caramba e pra mim ainda é difícil, mas eu aprendi a falar inglês. Eu aprendi a andar de bicicleta, eu aprendi a andar de patins, eu me formei veterinária. Eu tive um carro, eu tive uma casa, eu tive alguns cachorros. Hoje eu tenho a Liz, linda. Eu aprendi a dançar. Eu ainda não aprendi a tocar violino, mas eu quero muito, eu vou. Sabe por que eu sei que eu vou? Porque se um dia eu quis aprender a dançar, se um dia eu quis aprender a andar de patins, se um dia eu quis aprender eu acho que eu já não lembro mais, eu preciso retomar. Se um dia eu quis aprender a falar inglês e eu estudei para aquilo, eu treinei, eu criei musculatura e eu consegui, o que me impediria de aprender violino agora? Tirar foto, eu ainda quero fazer um curso de fotografia, mas eu ainda não comecei a fazer. Mas eu tenho certeza que eu vou começar e que eu vou concluir e que eu vou tirar boas fotos, justamente por causa disso. Eu queria ir para a Espanha e eu fui. Eu queria ir para a Tailândia e eu ainda não fui. Eu queria achar esse hotel com banheira, eu ainda não fui. Mas é legal eu ter coisas que eu ainda quero fazer, porque isso me dá motivação de lutar por essas coisas, de conquistar coisas cada vez diferentes. E eu falo, puxa, mas aprender violino, por exemplo, deve ser tão difícil. Eu acho que deve ser difícil pra caramba. Mas eu aprendi a dançar. Pra quem não sabe, eu já dei aula de dança de salão. E eu amava, amo dança de salão até hoje. Por que eu não vou aprender? Existe uma coisa que a gente chama de criar musculatura. Quando a gente quer fortalecer o músculo, você vai na academia e treina, e são exercícios repetitivos focados naquela musculatura. E é essa repetição constante, aumento gradual de peso, que vai fazer eu desenvolver exatamente essa musculatura. Mas você não fica exercitando o teu cérebro para pensar da maneira positiva que você quer pensar. Não treina sua capacidade emocional para lidar melhor com as emoções. Você não treina sua musculatura, por exemplo, para tocar violino. Porque a gente vai lá na primeira aula, já quer sair de lá tocando pelo menos o basiquinho. Não é assim. Talvez não, porque eu já fiz a primeira e a segunda aula e a pandemia me inibiu de continuar com as minhas aulas.
Minha primeira aula foi só ficar segurando o violino, verificar quais são as posições corretas. Isso daqui eu lembro que eu tinha que ficar num ângulo de 90 graus. E era essa musculatura que eu preciso desenvolver, perceber que isso daqui pode ser algo tranquilo para mim. E à medida que isso daqui for tranquilo, é como dirigir, eu já nem penso mais e eu vou pensar nos próximos desafios relacionados a isso. Então é esse passo a passo, é esse degrauzinho que a gente tem que ser humilde para perceber que a gente ainda está muito longe de tanto conhecimento em tanta coisa. Né? É o novo relacionamento, você vai lá conhecer de pouquinho em pouquinho e construindo e fazendo, é o novo emprego, você vai conhecendo as pessoas, conhecendo como fazer cada tarefa, como aquilo vai trazer mais resultado e a gente vai construindo. Então não acredite nesse, você nunca vai conseguir. Acredite que hoje você vai conseguir mais do que ontem, amanhã um pouco mais, e a gente vai construindo essa musculatura, esse conhecimento, e quando você menos perceber, você vai ter colocado isso na tua lista de você já fez, você já aprendeu e você conseguiu. Faz essa listinha, isso vai te trazer para cima e mostrar o quanto você já foi capaz. Boa sorte!